Boa noite, pessoal. Vamos retomar a nossa disciplina Elemento de Máquinas, tá? A gente vai para a segunda aula e na aula passada, só para relembrarmos, falamos sobre alguns elementos como parafusos, arruelas, tipo de fixação, tá? E agora a gente vai falar, né, a gente vai aprofundar um pouquinho mais, certo? Vamos entender o seguinte, vamos falar ainda sobre roscas. Roscas, elas podem ser consideradas como um conjunto de filetes, assim como uma saliência helicoidal de perfil constante que se desenvolve uniformemente externa ou internamente, em volta de uma superfície cilíndrica ou cônica. Então, gente, como vocês podem entender, né, filetes são as roscas, né, são aquelas saliências que estão dispostas em determinados ângulos, tá? Que é justamente aqueles ângulos que são importantes para a fixação do parafuso ou da porca, ok? Então tá aqui o exemplo, a gente tem aqui, olha, tá? Uma rosca, o exemplo de uma, aqui à esquerda é o exemplo de uma rosca externa, tá? E o filete, né? Como eu falei para vocês, o filete é a saliência helicoidal, certo? E a gente tem aqui as roscas internas, como as porcas, certo? Ou pode ser chamado de fêmea, tá? Que também tem os filetes, tá? Que também são as saliências helicoidais em uma determinada superfície, ok, gente? Olha só, o desenvolvimento da hélice forma um triângulo, tá? Como a gente pode ver, onde se tem alfa é o ângulo da hélice. Então vocês podem ver bem aqui, né? Vocês têm, olha, tá? Vocês têm aqui a rosca, certo? O filete de rosca. A distância de um filete ao outro é chamado de passo, é esse P bem aqui, ok? E claro, vocês têm aqui esse ângulo alfa, certo? Que é a inclinação do filete, ou seja, a inclinação da rosca, tá? E como eu falei, você tem um passo, você tem a hélice, que seria aqui, a hélice seria o comprimento, tá? O comprimento da rosca, certo? Do filete. E você tem aqui D2, que é o diâmetro médio, tá? Que é o diâmetro médio no caso do parafuso, né? Da rosca. Então, se você for pegar essa rosca, como se você fosse pegar essa rosca, ela dá uma volta, não é isso? Ela dá uma volta helicoidal. Se você pegar essa rosca e esticar ela, certo? Você vai ter o que? Você vai formar um triângulo retângulo, onde você vai ter aqui o passo, tá? A hélice da rosca desenvolvida, certo? E o diâmetro médio, ok, gente? Vou passar aqui adiante. Então aí a gente consegue ter uma pequena formulazinha, tá? A gente tem aqui, olha, para a gente calcular o passo de rosca, a gente tem tangente de alfa, certo? Que é o ângulo da rosca, é igual ao passo dividido pelo perímetro, que seria o diâmetro médio vezes π, tá? Aí tá aqui, para calcular o passo, né? Você faz uma regra de 3, certo? E você vai ter aí a tangente de alfa vezes o perímetro, que é o diâmetro médio vezes π, ok, gente? Então vamos adiante. Olha só, rosca métrica triangular. Então, assim, existem vários tipos de roscas, certo? Só que a gente não vai falar em todos os tipos de roscas. Vamos falar, né, nas principais roscas, vamos falar, até para a gente não alongar muito, né, para não complicar, porque são muitos cálculos. Então, a gente vai falar aqui os mais usáveis, né, os habituais, e também para a gente não complicar muito na questão dos cálculos, certo? Então, a gente tem aqui, tá? Vejam só, a gente tem as roscas triangulares, certo? Onde a gente vai ter aqui, tá? A gente vai ter aqui o passo de rosca, o diâmetro maior do parafuso, que é o desenho. Então, se você for ver aqui, deixa eu passar o desenho aqui, tá? Então, você tem aqui, olha, o desenho, certo?
o desígnio, esse desígnio aqui é o diâmetro, né? É o diâmetro menor do parafuso, tá? Então você tem um diâmetro menor do parafuso, vamos voltar aqui. É o diâmetro maior do parafuso, desculpe. Você tem um diâmetro maior do parafuso, tá? Que é o desígnio. O D1 é o diâmetro menor do parafuso, né? Ou seja, o diâmetro do núcleo, tá? Então você tem aqui, olha, o diâmetro do núcleo, tá? É o D1, tá? Lembrando que a gente tem, né, o filete, né, a rosca. Então, o diâmetro maior você vai medir, você vai pegar um paquímetro, você vai medir da rosca, certo? Considerando o filete de rosca. O diâmetro menor já é o diâmetro do núcleo, ok, gente? Aí a gente tem aqui o diâmetro efetivo do parafuso, que seria o diâmetro médio que a gente viu lá no início. O ângulo do perfil de rosca, que seria o alfa, certo? A folga entre a raiz do filete da porca e a crista do filete do parafuso, né? Então a gente tem essa folga aqui, olha, né? Seria a folga o F, né? Então nós temos aqui o F, tá? Essa folga aqui, olha como a gente pode ver, tá? Folga da raiz do filete, vamos ver se dá para enxergar aqui, certo, gente? Então, olha, seria essa folga bem aqui, olha, entre o filete do parafuso, tá? E o filete da porca, certo? E aí, o que mais a gente tem aqui? Nós temos o diâmetro maior da porca, agora ele já está falando do diâmetro maior da porca. Temos o diâmetro menor da porca, o diâmetro também efetivo da porca, que seria o diâmetro médio. Tá? Nós temos a altura do filete do parafuso, o raio de arredondamento da raiz do filete do parafuso e o raio de arredondamento da raiz do filete da porca. Então vamos olhar isso aqui direitinho, tá? Olha só, ângulo do perfil da rosca. Então, olha só, ele dá aqui um ângulo, tá? Ele diz que alfa é igual a 60 graus, certo? Ele dá aqui um ângulo qualquer. Então, ou seja, ângulo do perfil da rosca seria esse aqui, olha, gente, tá? Um ângulo entre um filete e outro, certo? Isso aqui não é um ângulo da rosca, é o ângulo entre o filete, certo? 60 graus. Então, nós temos aqui, olha, para calcular o diâmetro menor do parafuso, certo? O que eu vou ter que fazer? Eu vou pegar, olha, diâmetro menor do parafuso vai ser o diâmetro maior menos 1,2268 vezes o passo, certo? Então a gente vai pegar aí, né, o diâmetro e subtrair dessa multiplicação desse número pelo passo, ok, gente? Que aí a gente vai ter o que? O diâmetro, desculpem, a gente vai ter o diâmetro menor do parafuso, certo? O diâmetro efetivo do parafuso, esse já é o diâmetro médio, tá? Então, como é que a gente calcula o diâmetro médio? A gente vai pegar o diâmetro efetivo, olha só, o diâmetro efetivo, o diâmetro médio do parafuso, a gente vai pegar o diâmetro efetivo, tá? Que é igual ao diâmetro efetivo, a gente vai pegar o diâmetro, a gente vai pegar o diâmetro maior menos 0,6495 vezes o passo, certo? Então, o diâmetro efetivo do parafuso vai ser igual ao diâmetro efetivo ou diâmetro médio da porca, certo? Então, você vai usar o diâmetro maior menos essa multiplicação pelo passo, tá? E a folga entre a raiz do filete da porca e a crista do filete do parafuso. Como eu falei, essa folga bem aqui, tá? Então, essa folga, gente, né, a gente tem uma outra fórmula para calcular. Então, ou seja, vão ser 45 milésimos vezes o passo, tá? Então, para calcular aqui essa folga entre a raiz do filete da porca e a crista do filete do parafuso, eu vou usar essa fórmula bem aqui que vocês estão vendo, certo? O diâmetro maior da porca. O diâmetro maior da porca, gente, vai ser o D, né, que é vai ser igual a D, que é igual ao diâmetro, o diâmetro maior do parafuso, tá? Mais 2 vezes a folga entre a raiz do filete da porca e a crista do filete do parafuso. Tá? Então, vocês têm que conhecer essas letrinhas aqui, certo? Para vocês entenderem o que ela está pedindo.
tá? Vocês têm que olhar, entender o desenho, esse desenho bem aqui, essa figura, certo? E entender cada letrinha dessa aqui, o que ela quer dizer, tá bom, gente? Então, olha só, nós temos o diâmetro menor da porca, ou seja, que seria o furo, né? Seria o furo, onde vai o macho. O diâmetro menor da porca vai ser o D1, certo? Que é o... Vamos lembrar aqui o D1, que é o diâmetro menor da porca, certo? É igual ao diâmetro maior do parafuso menos essa multiplicação aqui, 1,0825 vezes o passo, certo? E o diâmetro efetivo da porca vai ser igual ao diâmetro efetivo do parafuso, ou seja, o diâmetro médio, ok, gente? A altura do filete do parafuso, certo? Então, a gente vai calcular aqui a altura do filete do parafuso, a gente vai chamar aqui, olha, de HE, que esse HE, esse cara bem aqui, olha, tá vendo aqui, gente? Esse aqui é o filete, tá? Daqui para cá é o núcleo do parafuso. Então, o filete, olha, tá aqui a altura do filete do parafuso. A altura do filete do parafuso, tá? É essa multiplicação bem aqui, 0,61343 vezes o passo, tá? O raio de arredondamento da raiz do filete, tá? Esse raio de arredondamento da raiz do filete é bem aqui, gente, olha. Aqui, não vão confundir, bem aqui é a folga. Esse espaço aqui é a folga. O raio de arredondamento, né? Isso aqui é um filete, olha. Vocês podem ver que aqui é um filete. Bem aqui, olha. Vamos lá, olha. Bem aqui é um filete, olha. De fazer esse arredondamento. Ele quer saber esse raio de arredondamento do filete, do parafuso, tá, gente? Que é essa fórmula que vocês estão vendo bem aqui, tá? O raio de arredondamento da raiz do filete da porca é a mesma coisa, certo, gente? Então, esse raio de arredondamento da raiz do filete da porca, você vai ter essa fórmula bem aqui, ok, gente? Então, tá aqui, olha, bem aqui, olha, seria esse espaço bem aqui, olha, né, esse filetezinho bem aqui da porca, tá? Então, vamos lá, vamos pra frente. Então, tá aqui, olha, agora essa rosca normal e fina, né? Que é a rosca Whitworth, tá? Então, vocês podem notar aqui que já não é uma rosca triangular, ela já é uma rosca abaulada, né? A ponta do filete dela já é abaulada. Então, nós temos essa fórmula aqui, olha. Então, por exemplo, esse ângulo, que é o ângulo entre os filetes de rosca, certo? Olha só, nós temos aqui de 55 graus, um exemplo, tá? E para você calcular o passe, né? Para você calcular o passo, né, da rosca, parafuso, o passo a gente já sabe que é essa distância aqui, entre o filete e o outro, certo? Então, você vai pegar aqui, olha, no caso em polegadas, né? Como é polegadas, você vai pegar uma polegada, dividir pelo número de filetes, tá? Então, você vai ter o passo. Então, por exemplo, se vocês forem na oficina, isso é muito fácil, né? Se você pegar aí um parafuso, em polegada, você vai dizer a quantos fios de rosca, né? Ele tem tantos passos por polegada de rosca, né? Então, ou seja, você na verdade está medindo o passo. Então, inclusive, você tem até uma ferramenta onde você consegue fazer essa medição, tá? Então, você vai dizer, ele tem tantos fios por polegada, isso é o passo, tá bom, gente? Por isso que você pega aqui uma polegada e divide pelo número de filetes ou fios, certo? Aí você vai ter, né, tantos fios por polegada, tá bom? Nós temos aqui também, gente, tá? Nós temos aqui, olha, HI, né? Que é a mesma coisa que o HE, que a gente viu aqui. Então, ou seja, nós temos a altura do filete, certo? Nós temos a altura do filete do parafuso, tá? Nós temos a altura do filete do parafuso, que nós estamos vendo aqui, olha, né? Dividido pela altura, que é igual à altura do filete da porca, certo? Então, nós temos aqui a altura do filete, né, interno, seria o da porca, né, que é igual à altura, né, de filete externo, que é igual, certo? Esse número aqui, 0,6403 vezes o passo de rosca, tá? E aqui, olha, nós temos também o raio, certo? O raio do filete, como vocês estão vendo aqui, olha, bem aqui, olha, esse raio aqui, olha, do filete,
tá? Tanto do parafuso quanto da porca, você vai usar essa fórmula bem aqui, tá? Nós temos o diâmetro maior do parafuso, que é igual ao diâmetro maior da porca, claro, tem que ser, né? Para que possa ter o encaixe, certo? Nós temos aqui esse diâmetro 1, tá? Que esse diâmetro 1 aqui é o diâmetro do parafuso, certo? Que é igual ao diâmetro maior, certo? O diâmetro maior, menos 2 vezes essa altura aqui do filete externo, ou seja, do parafuso. Então, nós temos aqui esse diâmetro maior, né? Aqui, temos essa continha bem aqui, tá? E o diâmetro médio da porca, que é igual ao diâmetro médio do parafuso, nós temos essa fórmula aqui, o diâmetro maior menos a altura do filete, né, do parafuso. Ok, gente? Vamos adiante aqui. Olha, vamos um exemplo, tá? Então, vamos calcular um exemplo bem aqui. Rosca métrica normal. Exemplo, calcular o diâmetro menor de um parafuso para uma rosca de diâmetro externo de 10 milímetros e passo de 1,5 milímetros, tá? Então, nós temos aqui logo a fórmula, certo? Que ele quer saber o diâmetro menor do parafuso D1 para uma rosca de diâmetro externo, tá? Que é de 10 milímetros vezes o passo de 1,5. Então, é muito fácil, né, gente? Então, a gente só vai aqui, olha, substituir fórmulas. Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo, tá? E já volto com a resolução aqui para vocês, tá bom?